Do Apocalipse 16, depois nós vamos entrar no Apocalipse capítulo 19, e aí sim a gente vai prosseguir. O 16, nós vamos trabalhar aqui a partir do versículo, praticamente é o versículo 16 apenas, tá? O versículo 16 de Apocalipse capítulo 16. Todos encontraram? A versão que eu estou usando é a NVI. Está escrito: então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. No versículo 15, se você pegar a ideia, você vai perceber que tem aí uma fala do Senhor Jesus: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, e que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. De modo que nós entendemos que o Apocalipse também nos traz uma visão de prontidão. Agora ele diz que nós deveríamos estar atentos, mas ele diz que três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Para mim ter uma noção de para onde a gente vai tocar aqui, para mim poder saber o que eu vou ensinar, levante a mão para mim quem tem plena consciência de que o Armagedon é uma guerra local que acontece no Vale de Megido, no Monte de Megido, ali no Vale de Jezreel. Levanta a mão para mim quem sabe disso e diz assim: eu tenho certeza disso. Ancião, levanta a mão aí. Alguns irmãos. Então a gente precisa acertar isso aí para a igreja inteira ter essa noção. Queridos irmãos, o Armagedon não é uma guerra que abrangerá toda a terra, por assim dizer. O Armagedon, conforme nós vemos, é uma guerra que está sendo planejada e ela está tendo a sua sequência, conforme nós vemos, por essas três expressões impuras, semelhante a rãs, conforme diz aí os espíritos. Esses espíritos são os espíritos que dominam todo o sistema político do mundo, todo o sistema político. De modo que Satanás, ele está reunindo a sua tropa política para uma guerra. E essa guerra é chamada a Guerra do Armagedon. Muitos filmes já foram feitos sobre o Armagedon. Quando você ouve falar em Armagedon, logo você pensa em sinal de fim de mundo. As seitas apocalípticas dizem que o Armagedon é uma guerra que estará na terra inteira e apenas eles serão salvos. Mas a Bíblia nos mostra completamente diferentes. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia, irmãos, não na forma como se nos ensinou qualquer tipo de seita religiosa que nós participamos, ou mesmo grupos dentro da própria igreja. Precisamos entender a Bíblia de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que a Bíblia é. Então, o primeiro ponto: existe uma conspiração mundial promovida pelo próprio Satanás para o Armagedon. Ficou claro esse primeiro ponto para os irmãos? Está claro? Então existe uma conspiração de Satanás conduzindo para o Armagedon. Aí você me diz: mas por que essa conspiração de Satanás existe e está sendo conduzida para o Armagedon? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no livro de Daniel, capítulo 12. Vamos para Daniel, capítulo 12. Que aí você vai entender por que essa conspiração ela está em andamento. Daniel, capítulo 12, está escrito: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve, desde o início das nações e até então. Se você relacionar essa fala de Daniel com a fala de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 21,
então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco ocorrerá de novo. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações. Mas naquela ocasião, o seu povo, Israel, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então veja, irmãos, que a palavra de Deus nos deixa muito claro que Miguel terá que se colocar de pé. Miguel não é Jesus, definitivamente. Miguel é um arcanjo-chefe das hostes celestiais. E esse arcanjo, ele vem liderando as hostes celestiais para o Armagedon. Por que tem que ter um Armagedon, ancião? Tem que ter um Armagedon porque diz que Miguel se colocará de pé em favor dos filhos do seu povo, em favor de Israel. O que é que vai acontecer, irmãos? Qual é a sequência dos eventos? Qual é a sequência dos eventos? A sequência dos eventos é a seguinte: logo depois que o anticristo começa a reinar, nós temos então um período de dificuldades na terra, como eu já ensinei, que está descrito no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Assim que o anticristo começa a reinar, nós temos um problema muito grave, porque muitas nações, em nome da democracia, não irão aceitar o governo do anticristo. Então isso vai gerar uma guerra muito grande, que não é a guerra do Armagedon. Não é a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon está para depois. E aí o que é que vai acontecer nesse momento? Nesse momento, o anticristo, diz a Bíblia que foi lhe dado um arco e uma coroa, e ele saiu vencendo. Portanto, o anticristo, ele vencerá. Aí depois, o texto nos mostra que após a entronização do anticristo, no Apocalipse 6, que o Apocalipse 6 tem alguns que leem achando que ali é Jesus. Não, Jesus vem agora no capítulo 19, conforme eu vou explicar. No capítulo 6 é o anticristo. Depois do começo do reinado do anticristo, qual é a sequência que nós temos? A sequência que nós temos é a seguinte: haverá um período de guerra, de fome, de doenças e morte. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então esses 4 cavaleiros, praticamente, eles são soltos durante o início do reinado do anticristo. Imagine vocês que hoje nós já estamos com um temor mundial por causa desta pandemia que está assolando a terra. Os irmãos já imaginaram quando verdadeiramente começar a grande tribulação, como será? A Bíblia diz, irmãos, que será um momento terrível. A Bíblia diz, se você voltar só um pouquinho, no mesmo Apocalipse 16, antes da gente prosseguir, a Bíblia diz que será um momento terrível. E esse momento terrível que nós viveremos, dê uma olhada aí comigo no capítulo 16, a partir do versículo 1, que aí você vai entender a chegada da guerra do Armagedon. Então eu ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Irmãos, isso aqui não tem nada de simbólico. Isso aqui é literal, literalíssimo. A grande tribulação afetará toda a terra, diferente do Armagedon. A grande tribulação, sim, afetará toda a terra. E conforme diz a Bíblia aqui, nesta ocasião, um dos 7 anjos derrama sua taça sobre a terra e as pessoas ficam doentes de uma maneira como nunca se viu antes. As pessoas vão pedir para morrer.
de tão terrível que será esse momento. Então você imagine esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento relativamente pequeno. Se você parar para prestar atenção, é apenas uma gripe. É apenas uma gripe que tomou proporções escandalosas no mundo e mata rapidamente, porque quando ela é detectada, 50% dos pulmões já estão comprometidos. E os homens, o que é que já estão fazendo? A humanidade está morrendo de medo. Estão fazendo isolamentos nas fronteiras dos países. Eu voltei agora em Guarulhos, todas as pessoas, na sua grande maioria, com máscaras, com medo de pegar a Covid-19. Então veja, uma pandemia desta já tem colocado os homens em estado de alerta. Imagina quando Deus realmente derramar as suas pragas sobre a terra. Porque isso vai acontecer, irmãos. Está escrito aqui que os que serão afetados são aqueles que têm a marca da besta. Quem notou isso? São os que têm a marca da besta. Irmão, é o seguinte: ter a marca da besta nesta ocasião significa que a pessoa, ela já está completamente fora da salvação. Até porque, conforme nós já aprendemos, a salvação é efetuada antes da fundação do mundo. Até porque nós já aprendemos que os verdadeiros cristãos não receberão a marca da besta. Até porque nós já aprendemos que muitos cristãos morrerão durante a grande tribulação por rejeitarem a marca da besta. Então a grande tribulação, ela vai ter um peso muito grande sobre quem? Ela vai ter um peso muito grande sobre quem? Não sobre a igreja do Senhor Jesus, embora nós estaremos aqui durante a grande tribulação. Mas nós podemos comparar, como um tipo profético, aquilo que ocorreu com Moisés e o povo de Israel durante as 10 pragas. Percebam que parte daquelas pragas nunca atingiram Israel, embora geograficamente eles estivessem juntos, de modo que Deus também livrará o seu povo. Mas aqueles que receberam a marca da besta, eles o receberam sabendo exatamente o que estava acontecendo. E desta maneira, o que é que ocorre? Eles não têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, irmão, você deve glorificar a Deus, porque o seu nome está no livro da vida. Eu devo glorificar a Deus, porque o meu nome está no livro da vida. Apesar de nós sermos nós, apesar de você, o seu nome está no livro da vida. Por que você diz apesar de mim, ancião? Porque não dependeu de uma única obra sua para Deus te colocar no livro da vida. Ele colocou você no livro da vida por amor e porque Ele conhecia você desde antes de você ser criado e desde antes dele criar Adão. Então é por isso que nós temos que glorificar a Deus e levar muito a sério, irmãos. Agora a gente entra no capítulo 19. Agora entramos no capítulo 19. E agora nós vamos ler a partir do versículo. Vamos ler a partir do versículo 7. Até aqui deu para os irmãos entenderem a sequência dos acontecimentos? Amém? Então guarda, irmão, essa sequência. Ah, mas é que eu vi na internet um pastor falando. Então, irmão, você tem a opção de entender a Bíblia corretamente ou de ouvir um pastor falando. Amém? Então vamos prosseguindo. Versículo 7 do Apocalipse. Então até aí nós já entendemos, só fazendo aqui um breve retrospecto, nós já entendemos que Satanás está reunindo todas as tropas militares para atacar Israel.
que é o tempo que Miguel se põe de pé. Ficou claro isso para os irmãos? Satanás está reunindo todas as tropas militares. Quem é o representante de Satanás para essa reunião? É o anticristo. O governo do anticristo é quem vai fazer com que se concretize e que todos eles se encontrem lá no Vale de Megido. Alguns dizem, mas o Vale de Megido é muito pequeno para se reunir todas as tropas do mundo. E aí eu vou responder como disse o apóstolo Paulo: ó insensatos, não significa que todas as tropas do mundo estarão no Vale de Megido. O que significa é que todas as nações do mundo enviarão conjuntos de tropas para Megido em apoio do anticristo para atacar Israel. Isso significa que cada país na face da terra que enviar tropas para atacar Israel estará se comprometendo contra o Cordeiro. E o que é que vai acontecer? Zacarias capítulo 14 nos diz que todos aqueles que prestarem serviço militar contra Israel terão a sua língua apodrecida na boca e os seus olhos apodrecendo nas suas órbitas. Ou seja, toda nação em qualquer parte do mundo que apoiar, que enviar material bélico contra Israel, essa nação, ela estará comprometendo também os seus próprios cidadãos. De modo que é importante que nós venhamos a entender isso, porque embora nações inteiras estarão se comprometendo, pessoas individuais não estarão sendo afetadas nessas nações, porque não compactuam com a sua liderança política e não receberam a marca da besta. Essa é a primeira ideia que nós temos. Muito bem. O anticristo foi empossado, seguiu-se esse momento de guerra. Alguns cristãos sinceros entendem que a grande tribulação vai durar 7 anos. Alguns cristãos sinceros entendem assim. Por quê? Porque a Bíblia nos fala, em algumas vezes e repetidas vezes, em momentos dificultosos, trazendo 1260 dias, ou 3 anos e meio e 3 anos e meio, como acontece com a morte das 2 testemunhas, como acontece com a medição do templo, como acontece com a última semana de Daniel. Então alguns cristãos sinceros fazem relação desse texto e dizem, olha, a grande tribulação durará 3 anos e meio. É fato isso? Não sabemos, não temos como dizer. Mas uma coisa é fato, Jesus Cristo disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos meus escolhidos, aqueles dias serão abreviados. De modo que seria um pouco dogmático tentarmos fixar um tempo para a grande tribulação. Mas é um período que a Bíblia chama, que é o período de angústia de Jacó. E esse período, ele de fato acontecerá, e nós teremos eventos acontecendo. Parece-me que os primeiros tempos de reinado do anticristo serão momentos sangrentos, serão momentos dificultosos, mas ele vai ajeitar a terra e trará paz à terra durante esse momento. Muito bem, então isto significa que a terra entrará em um período de paz, logo depois do momento do anticristo. Até porque está previsto na Bíblia que 10 nações entregam para o anticristo todo o seu poder. Bom, nós não temos só 10 nações no mundo. Então como devemos entender isso? Devemos entender que 10 blocos entregarão todo o seu governo para a fera. Blocos como, por exemplo, o Mercosul, a União Europeia e outros blocos que se formarão até lá. Blocos quer políticos, quer comerciais. Eles entregarão à fera todo o seu poder. É assim que a Bíblia ensina. De modo que o mundo inteiro vai se curvar diante do anticristo. Isso aqui é um fato que nós precisamos entender. E é importante, irmãos, que você
conforme diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque vai chegar um momento que você vai se ver agora diante da seguinte situação: ou você verdadeiramente tem seu nome escrito no livro da vida, ou não tem. Ou tem ou não tem. Porque se você receber a marca da besta, isso significa que você até andou por dentro da igreja, isso significa que você cantou, isso significa que você deu paz do Senhor, mas você nunca foi salvo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, irmãos, é um momento que nós temos que começar a acordar. Temos que prestar atenção. Feito isso, o anticristo vai dizer assim: olha, estamos em paz. Estamos em paz no mundo. Só que existe um problema no mundo. O nome desse problema é Israel, que é o povo de Deus. É aí que ele agora convence as nações da terra a se reunirem contra Israel no Armagedon. Isso é muito interessante porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que assim que estiverem dizendo paz e segurança, então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida, e de modo algum escaparão. Lembrei que você está grávida, né? Faz parte. Então, de modo algum escaparão. O que acontece, irmãos? Quando é esse grito de paz e segurança? Esse grito de paz e segurança é quando o anticristo, ele consegue enxergar o seu poderio bélico acabando com Israel. Aqui é que você entende. Neste momento colocar-se-á de pé Miguel, o grande príncipe, em favor dos filhos do seu povo. É aqui que Miguel aparece. E é aqui que Jesus volta. E é aqui a relação entre 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 a 17. Onde o Senhor Jesus vem nas nuvens do céu, com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, com a última trombeta, chegando para a execução do anticristo e também de todos aqueles que o apoiaram contra Israel. Ficou claro para os irmãos isto? Amém? Essa é a sequência, é isso que vocês vão ver. É isso que vocês vão ver, tão certo quanto vocês estão me vendo. Eu não tenho dúvida alguma disso que lhes estou falando. E a gente entra para o capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento, e a sua noiva já se aprontou. E foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia em justiça. Perceba, agora João está vendo o céu aberto e agora Jesus está vindo. Agora Jesus está vindo, tá? Com as hostes celestiais. 12. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue,
e o seu nome é a palavra de Deus. Essa representação identifica o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. O anticristo, no capítulo 6, não tem um nome. Ele também não tem a sua veste tingida de sangue, indicando que ele comprou a humanidade com o seu próprio sangue. Mas agora a identificação é clara. Ele tem o sangue que derramou sobre toda a humanidade, e ele se chama a palavra de Deus, ou o Logos de Deus, fazendo referência a João capítulo 1, versículo 1. 14. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Agora eu quero que você comece a prestar atenção no linguajar do texto, para você poder entender. Eu disse que o Armagedon é uma guerra que se refere à localidade de Megido. Ficou claro isso para todo mundo? Amém? Diz aqui que Jesus está voltando, os exércitos do céu o seguem. Vem com ele os seus santos anjos, vem Miguel tocando à frente. Nesse momento aqui, nas nuvens dos céus, ocorre a ressurreição de todos os mortos fiéis a Cristo, ocorre a ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento e ocorre o arrebatamento da igreja até as nuvens dos céus. Nós nos juntamos aos exércitos celestiais e descemos num abrir e piscar de olhos, conforme nos diz a Bíblia, para a guerra do Armagedon. De modo que a igreja estará presente na guerra do Armagedon, sendo ela arrebatada no final da grande tribulação, quando Jesus volta. Ficou claro para os irmãos? A igreja é arrebatada não para ir para o céu. A igreja é arrebatada para voltar com Jesus para a Nova Jerusalém, para o reinado milenar de Cristo, onde nós seremos governadores juntamente com Jesus, aqui na terra. Essa é a ideia que a Bíblia nos apresenta. Os exércitos dos céus vêm com Jesus. E agora é que começa a batalha do Armagedon. Veja, embora a igreja está na grande tribulação na terra, a igreja não está na grande tribulação no Armagedon. Quem entendeu essa palavra aí? Não está, são coisas completamente diferentes. Não sabemos qual é o período de transição entre a grande tribulação e o Armagedon, mas indica-se que é muito rápido. Isso vai acontecer muito rapidamente. E aí ele continua dizendo assim, olhe: e da sua boca saiu uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Quem vai ser ferido por Jesus? As nações. Mas veja agora o ponto importante: ele as governará com cetro de ferro. Jesus vem para ainda governar o mundo no período milenar. Eles serão governados com cetro de ferro. Tá? Então veja, as nações não serão destruídas no Armagedon. Muito pelo contrário, serão governadas por Cristo. Aqui aplica-se o Salmo número 2. Reis, beijem o filho, para que a sua ira não vos esmague. Nesta ocasião, as nações terão de saber quem realmente é o rei de toda a terra, que é nosso Senhor e Salvador Jesus. E o texto diz: ele as governará com vara de ferro. Ele pisa o lagar, o vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia compara a guerra do Armagedon com um lagar de vinho. Os lagares de vinho, eles eram recipientes, vamos dizer, eu vou ilustrar, uma bacia, só que uma bacia muito grande, e se jogavam as uvas lá dentro, e pisava as uvas, era mais de um, ficavam pisando as uvas o tempo inteiro,
para que o vinho pudesse sair, o suco da uva. Então a Bíblia compara a vinda de Jesus lá no Monte de Megido com alguém que vai pisar tais uvas. Quem são estas uvas? São todos aqueles que prestaram serviço militar contra Jerusalém. Mas, ancião, e o meu parente que está aqui em Santa Bárbara do Oeste e não tem nada a ver com isso? Não vai acontecer nada com ele, irmão. Não vai acontecer nada com ele. Ele vai entrar no milênio porque ele faz parte das nações, que vai ser pastoreado com vara de ferro. Todo aquele que não é da igreja de Jesus estará no milênio. Todos estarão no milênio. O milênio, eu vou explicar daqui a pouco, o milênio não é salvação. Milênio não é para salvação, eu já expliquei isso no canal Pela Bíblia. Milênio, irmãos, é apenas uma transição. Salvação, quem foi salvo de verdade, quem foi salvo de verdade é você que está sentado aqui hoje. São milhões de cristãos em toda a terra que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esses estão salvos. Feliz e santo é aquele que participa na primeira ressurreição. Aí sim, aí é salvação. Milênio é transição. Então Jesus vem e diz a Bíblia que ele pisa o lagar. Perceba isso. O lagar é uma grande bacia. Essa grande bacia é o Vale de Megido. É onde Jesus vai pisar aquelas pessoas que estiveram lá prestando serviço militar contra Jerusalém, juntamente com o anticristo. Vamos continuar o texto? Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis. Percebam, preste atenção no texto. Para comerem a carne de reis, generais e poderosos, a carne de cavalos e seus cavaleiros, a carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Perceba então que o texto é muito claro. Ele nos traz uma ideia de uma guerra que está sendo travada. E é aqui que estes serão completamente esmagados pelo Senhor Jesus. Quem são eles? Reis, generais, poderosos e os seus soldados, quer livres, quer que se alistaram voluntariamente, quer foram alistados obrigatoriamente para prestar serviço militar contra Israel. Estes são os que vão morrer no Armagedon. Deu para os irmãos entenderem? O restante da terra estará completamente intacta. Essa ideia de prédio caindo no centro de Campinas, no centro de São Paulo, por causa do Armagedon, esquece tudo isso, irmão. Isso é ideia apocalíptica, principalmente das seitas. O que a Bíblia nos diz é isso aqui. Isto, o lagar da ira de Deus, a bacia onde serão pisados, é o Vale de Jezreel. É onde Jesus destrói. E o texto continua. Agora, eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Perceba, a besta, ela está então lutando contra Jesus. Quem é a besta? A besta é o anticristo. A besta é o anticristo, tá? Eles estão reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. O que há de maravilhoso para nós aqui é que nós somos parte desse exército, como disse Judas, citando o livro apócrifo de Enoque: eis que o Senhor vem com as suas santas miríades, né, e os seus justos, para declarar todos os ímpios culpados. Portanto, nós nos juntamos a esse exército celestial como igreja do Cordeiro, porque veja que começa com o cenário de um casamento, né? O casamento é Jesus Cristo voltando
para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua noiva e continuarmos o trabalho aqui no período milenial. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Irmãos, isso nos traz a clara evidência de que Jesus será visto juntamente com todo o seu exército celestial. Quando eles param nas nuvens dos céus, que é esse momento que nós não conseguimos compreender, de um abrir e piscar de olhos, e tudo está acontecendo arrebatamento, está acontecendo ressurreição, e o exército celestial está maior. Então agora o anticristo, e juntamente com todos eles, olham para o céu, e eles querem batalhar contra o Cordeiro. Irmão, já pensou que interessante esse momento vai ser na sua vida? Eles agora tentam batalhar. Aí o texto continua. Versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, o anticristo e o seu braço religioso, que é o falso profeta, agora foram presos. E o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais eles haviam enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de que arde com fogo e enxofre. Olha que coisa interessante, irmãos. A besta, a encarnação de Satanás, juntamente com o falso profeta, o seu braço religioso, agora eles são lançados vivos naquilo que a Bíblia chama de Geena ou Lago de Fogo. Esses dois personagens inauguram o Lago de Fogo na volta de Jesus. Até lá o Lago de Fogo está vazio, não tem ninguém lá. Eles agora são lançados lá. E o que acontece com as outras pessoas que estavam seguindo o anticristo? Diz a Bíblia: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está sentado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Veja que interessante, um evento completamente local, orquestrado por Deus em preservação de Israel e salvação para nós, os gentios. Veja que interessante, irmãos. Esse é o capítulo 19 que nos mostra o travar da batalha do Armagedon. Então, o Armagedon, longe de ser uma guerra global, ela assume status de global, porque haverá em Megido representação de nações de todo o mundo. Mas a grande maioria das pessoas, embora estarão vendo pela televisão, embora estarão acompanhando as notícias, como nós estamos vendo, não é? A pandemia, hoje no mundo inteiro nós sabemos o que está acontecendo, assim também nós saberemos da guerra do Armagedon, até porque é o nosso livramento. E lembre-se, muitos irmãos estarão sendo mortos durante esse período, porque nós não aceitamos a marca da besta. Então é um período deveras empolgante, não deve ser um período para se temer, deve ser um período para se alegrar. E o que é que acontece na sequência desses acontecimentos? Antes de eu continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Ficou claro para os irmãos? Levanta a mão aí quem entendeu o que te aguarda, levanta a mão aí. Amém, é isso, irmãos. O resto é novela. O resto é novela, é isso. Bíblia, pela Bíblia, somente. Mais nada do que isso. É só isso, mas é tudo isso, viu, irmãos? É tudo isso na realidade, né? O resto é novela. Vamos entrar agora no capítulo 20. Eu quero pegar o capítulo 20
Só que eu quero vir do versículo 20, do 19, lendo direto, para você poder entender. Porque a Bíblia não foi feita em capítulos e versículos. A Bíblia foi feita uma leitura corrida, direta. Então nós vamos pegar capítulo 19, versículo 20 e 21 e entrar direto no capítulo 20, ok? Para você poder entender o resto da história. Lembre-se que Jesus, ele vem, vamos voltar só numa recapitulação aqui rápida, para você poder entender. Vamos voltar aqui numa recapitulação rápida aqui, ó. Cadê o texto aqui? Versículo 15, 19 e 15. 19 e 15. Da sua boca sai uma espada afiada com o qual ferirá as nações. Ok? Ficou claro isso? Nações feridas ou mortas? Feridas. Ou seja, todas as nações na terra saberão o que está acontecendo. Nações feridas. E ele as governará. Essas nações estarão na terra e serão governadas por quem? Por Cristo e por toda a sua igreja, juntamente com os fiéis do Antigo Testamento. Então as nações estarão na terra, as nações não desapareceram. Quem morreu é só o pessoal que estava em Megido. Aí agora a gente pega de onde eu falei. Versículo 20 em diante do capítulo 19, entrando para o capítulo 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado as nações que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as carnes deles. Note, as nações são feridas pela espada e os demais mortos que estão em Megido são mortos pela mesma espada. De modo que esses mortos aqui não participam no reinado milenar de Cristo. Eles agora aguardam a segunda ressurreição para julgamento, ok? Só foi lançado no lago de fogo a besta e o falso profeta. Esses morreram, estão no Seol, no Hades, serão ressuscitados. Então vamos lá, 21 entrando para o capítulo 20. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco. Ou seja, lembra que Jesus feriu as nações? Sim. Lembra que elas serão pastoreadas com vara de ferro? Exatamente isso. Agora essas mesmas nações não serão atormentadas pelo diabo durante o período milenar. Ficou claro para os irmãos? Satanás estará preso. Perceba que interessante, Satanás não vai para o lago de fogo. Satanás vai para o abismo. Satanás vai para o abismo, uma dimensão da qual ele não pode sair, porque as nações agora terão que ser administradas por Jesus durante o período milenar. E nós estaremos aqui juntamente com Jesus neste período milenar. Neste início de período milenar, irmãos, se dará aquilo que nós conhecemos como Bema, que é o tribunal de Cristo, onde todos os fiéis receberão a sua recompensa, tá? É nesse período milenar que nós nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e com as pessoas que virão do Oriente e do Ocidente.
E é nesse período milenar que você vai ter as suas designações para cumprir com o trabalho e com a obra de administrar as nações com vara de ferro. De modo que todos nós seremos privilegiados em administrar, pasmem, politicamente a terra. Jesus realizará e dividirá a terra em governos que serão administrados pela igreja, tal qual está hoje. É por isso que o Armagedon não é fim de mundo. É por isso que milênio não é salvação. Milênio é transição. E Armagedon também. É apenas para que a igreja receba o seu prêmio e junto com ela todos os fiéis do Antigo Testamento. É por isso que a Bíblia diz que nós não precederemos os que adormeceram na morte, tá? Porque haverá esse conjunto. De modo que nós receberemos o nosso galardão. É aqui que entra a questão do galardão, não é? Então, vamos estar lá. Jesus vai dar o galardão do pastor Anderson. Como que ele vai dar? De acordo com a vida do pastor Anderson. Tá salvo? Tá. Tá salvo? Tá. Mas tem uma conta. Tem uma conta. Eu tenho uma conta. Entendeu isso? Salvação eu não vou perder não. Porque salvação não se perde. Mas tem uma conta. Você entende? Tudo isso daí nós vamos ter que verificar. Então, por exemplo, Jesus vai falar assim, ó, pastor Roberto, esse pastor aqui, ele até ia governar a cidade de Hortolândia. Mas o irmão tem um histórico aqui, que tem umas pisadas mais ou menos. Então o irmão vai governar um bairro só. Aí, varão, dá um glória a Deus e um aleluia. Se eu chegar lá e ele me der só uma vilinha para comandar, já tá bom. Quem entendeu o que é salvação, o que é galardão para esse momento? Levanta a mão. Amém? Então é isso. Então o Satanás vai estar preso. As nações estarão nos 4 cantos da terra. Jesus estará governando em carne. Isso aqui é importante que a igreja saiba. Jesus estará governando em carne e osso a partir de Jerusalém. Tá? Ancião, porque já vão vir os críticos e dirão, carne e sangue não herda o reino de céus. Ok, aí eu faço como disse o apóstolo Paulo, ó insensatos, não sabeis que a carne das aves é uma e a carne dos peixes é outra? Não sabeis que aquilo que semeia não é aquilo que se colhe? De modo que o corpo de Jesus é um corpo glorificado e nós também seremos transformados da mesma maneira. É assim que a palavra de Deus ensina. Então o que acontece, irmãos? Satanás vai estar preso, nós estaremos na terra, juntamente com Jesus, governando a partir de Jerusalém. Ficou claro isso para os irmãos? Levanta a mão quem entendeu. Amém. Essa é a nossa esperança. De modo que, agora a gente continua. Versículo 4, que já vai falar o que eu expliquei. Vi tronos, e se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Quem é que senta nesses tronos, irmãos? Levanta a mão aí para mim quem entendeu que vai sentar nesse trono. Levanta a mão aí. Alguns irmãos só, então deixa eu explicar. Todos vocês, se é que fazem parte da igreja de Jesus, sentarão nos tronos. Os tronos é para toda a igreja do Senhor Jesus. Eu vi tronos, e se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Perceba, aqui o apóstolo João faz uma alusão ao nosso momento da ressurreição por ocasião da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses tronos que estão reservados é para toda a igreja de Jesus. Para toda a igreja de Jesus. Tá bom? Aí depois ele diz, o restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Felizes santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. De modo, irmãos, que todos nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele durante os 1000 anos. Por isso que ele diz: feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Portanto, o que nos aguarda, se nós morrermos daqui até a volta de Jesus, é a primeira ressurreição. Os demais mortos serão ressuscitados só no final do milênio. De modo que, na entrada do milênio, não existe ressurreição alguma. A entrada do milênio é apenas para as nações que estão nos 4 cantos da terra. Ressurreição, a Bíblia só indica 2. Uma para a igreja do Senhor Jesus e os santos do Antigo Testamento, por ocasião da volta dele, que é esta, para os que se assentarão em tronos. E a segunda ressurreição, que está no final do milênio, conforme nós estamos vendo aqui agora. E o versículo 6 diz: felizes santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem sobre eles poder. Irmãos, todos nós receberemos um corpo glorificado e todos nós não mais estaremos sujeitos à morte. É por isso que eu disse que para a igreja do Senhor Jesus, a volta de Jesus é salvação. Para a igreja é salvação, que é salvação completa, inequívoca. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52 em diante. Eu digo a vocês um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Ok? Então, essa é a sequência que nós temos para o período milenar. Reinaremos com Jesus durante os 1000 anos. Grande confusão é feita até mesmo por algumas alas da igreja. Esses 1000 anos, no céu ou na terra? Quem já entendeu onde nós passaremos os 1000 anos, levanta a mão para mim ter noção. Quem já entendeu? Aonde, pastor Felipe? Na terra. Milênio na terra. Seremos governantes, seremos sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinaremos com ele durante os 1000 anos. Bom, muito bem, como vai ser esse milênio, pessoal? Para que tem que ter milênio? Esse milênio tem que existir, senão Deus é um grande mentiroso. Como assim, ancião? Pelo seguinte, Deus prometeu para Abraão que toda aquela região seria da descendência dele. Na história nunca foi. Então Deus cumprirá a promessa dele ao descendente de Abraão, a raiz de Jessé, no trono de Davi, o qual o Senhor Jesus estará sentado. E tem uma coisa, irmãos, a Bíblia também mostra, no livro de Ezequiel, que a cada ano as nações subirão para adorar. A cada ano as nações subirão para adoração. De modo que esse governo que nós administraremos e que nós estaremos juntos em nome de Jesus, essas nações, elas estarão sob o comando da igreja do Senhor. Durante o período milenar, as pessoas voltarão a ter a longevidade, assim como era no período pré-diluviano. As pessoas viverão durante muito tempo. Durante o período milenar de Cristo, será provado ao homem que o governo de Deus é o melhor governo para a humanidade e que Jesus é aquele que realmente deveria governar. Durante o período milenar, a terra será transformada em um paraíso. Isso não é propriedade das testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová pegou emprestado da Bíblia a doutrina bíblica e vende uma esperança diferente. Mas isto é bíblico. O leão comerá palha como o touro? Sim. Isaías capítulo 11. A criança de peito há de brincar sobre a toca da áspide? Sim. Não se fará dano nem se causará ruína em todo o meu santo monte, porque a terra há de encher-se do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o próprio mar. Essa é a promessa de Deus. Feito isso, paz e felicidade,
o irmão lá só comendo uva, não é? Casas bonitas, tudo isso, irmão, é realidade. Quem crê dá um amém. Amém. Essa é a realidade que Deus promete para nós. Acabou o milênio. Acabou o milênio. Acabou a festa. Já pensou, varão? Você lá no milênio? Glória a Deus, né? Só cantando. Aí, irmão, acabou o milênio. O que acontece? Vamos lá. Versículo 7 do capítulo 20. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Você percebeu que eu expliquei para vocês que haverá uma construção geopolítica na terra por parte de Cristo e a igreja? Quando Satanás é solto, o que é que ele faz? Ele vai pelos 4 cantos da terra agora, tentando formar uma coalizão de pessoas que estão adorando a Deus, que estão vivendo no milênio, para atacar novamente Israel. E novamente Jesus Cristo, que agora está governando a partir de Israel. É interessante notarmos, irmãos, que isso é muito lógico, inclusive. Imagine, durante o período milenar de Cristo, nós teremos pessoas que nunca souberam de verdade, nunca sentiram na pele a influência do diabo. Terá pessoas que nunca foram pobres. Vai ter pessoas que nunca sentiram o poder do pecado sobre si, porque isso estará neutralizado. Então essas pessoas vão acreditar no engano de Satanás. E é por isso que eles vão agora montar uma nova coalizão. Contra quem? Contra a cidade amada, contra Jerusalém, que está sendo governada por Cristo. Aí o versículo 9 diz: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Perceba, agora o diabo chegou ao fim. De verdade. Agora acabou esse negócio de diabo na face da terra. Ele foi lançado no lago de fogo. Aí a gente entra para o versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha sido feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmãos, isso aqui é interessante que você entenda, porque tem uma grande confusão na igreja cristã também sobre isso. Perceba, Igreja de Jesus Cristo já passou pelo julgamento, ok? O Bema, Tribunal de Cristo, já fomos galardoados, já temos corpos imortais, ok? Então para a igreja está tudo bem. Todo mundo entendeu isso? Amém? Para a igreja está tudo bem. Só que agora, depois do milênio, tem um pessoal que não é da igreja de Jesus. Esse pessoal é das nações que veio, que foram feridas. Esse pessoal procriou, cresceu, e agora o que acontece? Muitos deles foram desviados pelo diabo. E existe na terra pessoas que agora sim, agora aquele seu parente será ressuscitado. Aquele meu irmão que morreu há 20 anos atrás será ressuscitado. Agora sim, todos os mortos serão ressuscitados. E serão julgados pelo quê, irmão? Você prestou atenção? Que é aqui que está a confusão que a igreja faz. Serão julgados pelo quê? Deu para você entender?
foram julgados de acordo com o que tinham feito. Opa, então peraí. Ancião, então obra salva? Aqui é que está a confusão. Obras não salvam. Obras não salvam, mas servirão de base para que certas pessoas no juízo final sejam salvos pelos méritos sacrificiais de Jesus. Quem entendeu isso? Obras não salvam, mas servirão de base para que essas pessoas sejam salvas pelos méritos sacrificiais de Jesus. Está repetida a frase. Como que isso se dará? Vamos imaginar. Quantos de vocês aqui salvariam Hitler, Mussolini, Idi Amin Dada, Mao Tse Tung? Nenhum de nós absolveríamos esses homens. Esses homens estarão no juízo final e serão julgados pelos seus genocídios. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esses homens serão julgados. Apresentar-se-á a eles que eles não terão condições de continuar com a humanidade. Eles serão lançados no lago de fogo. Mas lembra da sua vozinha? Gente boa. Lembra daquele seu vovozinho? Que não é da igreja de Jesus? Eu citei meu irmão, que era testemunha de Jeová. E gente boa toda a vida. Essas pessoas estarão lá também. E aí, como é que Jesus vai julgá-las? Como é que você julgaria estas pessoas? Não, sempre foi uma pessoa íntegra, sempre foi uma pessoa boa. Então essa pessoa vai ser salva com base no sacrifício de Jesus. As obras servirão apenas para separar quem foi gente e quem não foi gente. Deu para entender isso? Então isso é o que acontece no juízo final. A grande confusão vem porque quando a gente fala isso, as pessoas, então serão salvos pelas obras? Não, ninguém é salvo por obras. Em qualquer tempo da história, nós somos salvos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem poder retroativo, que vai até Adão. E o sangue de Cristo tem poder futuro, que vai até a última pessoa morta no Armagedon. Entendeu isso? Então é desse jeito. Então, vamos para o 12. Vi também os mortos, os grandes e o pequeno, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha sido feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ponto. Ficou claro para os irmãos o juízo final? Amém? Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Porque como é que vai julgar a humanidade, irmãos? Com base se ele aceitou a Cristo ou não. Aceitar a Cristo significa fazer parte da igreja. Você não pode confundir salvação, que é o que vocês têm, como parte da igreja de Jesus. Você não pode confundir essa salvação com a salvação que está lá depois do juízo final. Não tem como confundir. São classes diferentes de pessoas. São classes diferentes. Uma classe é uma classe, outra classe é outra classe. Entendeu? Foram julgados pelo que tinham sido feito. 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, quem é que vai para o lago de fogo? São pessoas
completamente ímpias. A história termina aqui. Veja que ele diz que quando Jesus vem julgar, diante dele foge o céu e a terra. É aqui que nós entendemos 2 de Pedro capítulo 3, irmãos. 2 de Pedro capítulo 3 não é no Armagedon. 2 de Pedro capítulo 3 é juízo final. Lá Pedro diz que ele viu os céus serem enrolados. Pedro diz que ele viu a terra sendo queimada junto com as obras nela. Nesse momento é que a Bíblia diz, agora no capítulo 21, para a gente terminar: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Depois do juízo final, nos reserva uma nova terra e um novo céu. Aqui está escrito aí no 5, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, depois do juízo final, aguarda a perspectiva de uma vida eterna, infindável, naquilo que nós conhecemos como nova terra. Ancião, por que é importante nós sabermos de tudo isso? Você quer ver por quê? Quem teve a sua fé reforçada hoje aqui, levante a mão. Glória a Deus. É para isso que nós precisamos saber. Porém, irmãos, nós não queremos ser dogmáticos, né? Tem irmãos que ainda têm muita dificuldade em entender isso. Até porque por causa da confusão de ensino, não é? Muitos ainda acabam confundindo. Mas a certeza que eu e você precisamos ter, além dessa, que isso tudo que eu falei para vocês é tão certo quanto eu estou aqui hoje. É tão certo quanto eu estou aqui. Há de se cumprir, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, e elas não são minhas. Elas são de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas devem edificar a nossa fé. E nós queremos continuar, irmãos, olhando para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé. Tem algumas coisas que talvez a gente não compreende como gostaríamos. Até porque o dia que a gente compreender tudo que é espiritual, a gente passa a ser uma espécie de Deus. E a Bíblia diz que não dá. Mas o que nós temos como revelação, como Apocalipse, prometido para os fiéis da atualidade, é isso: vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois que esse sistema atual findar. Deus abençoe vocês.